Fala galera, devedores, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e, como sempre, aquele grande abraço especial para todo mundo que é membro do nosso canal, porque nessa aula nós vamos falar sobre a importância de você tomar cuidado na hora de criar um método getUseT para o atributo. Para isso nós vamos fazer o seguinte: volta lá na classe funcionário, classe domínio, introdução, métodos, funcionário, e nós temos aqui a nossa classe onde nós, no funcionário teste 01, nós estamos inicializando os valores de nome, idade e salário, e nós estamos imprimindo a média salarial. Porém, nós vamos começar a fazer umas pequenas alterações aqui. Então, por exemplo, a média salarial, ela está sendo calculada aqui no nosso imprime média salário. Então, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos agora, ao invés de colocar esse double média diretamente no código, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar aqui, ó, né, public double média. Então, bom, colocando public, nós temos um problema. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema é que alguém pode vir aqui, né, na funcionário teste e colocar aqui funcionário.média e colocar um valor que ele quiser para dentro dessa média. Então, lembre-se, nós não queremos isso. O que nós queremos? Nós queremos proteger esse atributo média. Então, a primeira coisa, vou mostrar para vocês agora que tudo tem que ser privado. Então, privado, private nome, private idade, private salários e private média. Então, nós alteramos aqui. É claro que o nosso funcionário teste 01 vai parar de funcionar. Agora, o que nós vamos fazer é criar os métodos getUseT. William, criar os métodos getSet é um padrão e é um trabalho repetitivo. Bom, a nossa ideia faz isso para a gente. Se você apertar Alt Insert, você vai ver que tem as opções para você gerar os gets e os setters. Então, você pode gerar ou get ou set, ou ambos, get e set. Então, eu vou colocar set primeiro. Então, você pode selecionar todo mundo e apertar OK. Ele vai criar para você, tá vendo? Padrão, set nome, set idade, set salários, pedindo um double, que é um array salários, e a média também. E agora, vou fazer a mesma coisa para o getter. Então, exatamente a mesma coisa. Então, nós temos aqui get nome, get idade, get salários, get média. Exatamente aquilo que nós fizemos. Então, se você quiser já cortar caminho, você pode começar a utilizar a IDE. Então, se você apagar tudo e colocar para gerar getters e setters, você seleciona tudo e vai ter o mesmo resultado. Ambos get, set. Então, você pode ver get nome, set idade, assim por diante. Bom, agora que nós temos esse método getSet para todos os atributos, nós vamos colocar aqui .set nome, .set idade e, por último, set salários. E você pode continuar ainda passando new double e todo esse valor diretamente. Bom, se você executar Ctrl Shift F10, você tem que ter o mesmo resultado que você tinha antes. Então agora nós sabemos que nossa classe está funcionando. Agora vem a parte onde nós alteramos. Então a média, agora eu quero que ao invés de utilizar essa média lá localmente, nós temos a média aqui. Então como você pode ver, só de tirar a média, automaticamente ela está funcionando. Por quê? Porque não tinha nenhuma média aqui, então nós temos aqui o valor da média sendo atribuído diretamente à variável de classe. Porém, temos um pequeno problema aqui, que nós, se pegarmos aqui, ó, funcionário.getMédia, Alt, vamos colocar aqui média. Então, só colocamos o get dentro de um método. Bom, como você pode ver, nós temos aqui a média sendo impressa. O problema é que nós ainda podemos fazer isso, ó, funcionário.setMédia, Ctrl Shift F10, e nós estamos agora com um problema aqui. Colocamos muito zero, então removemos 3 zeros. Pronto. Então o problema é, o nosso média, ele não deve ser acessado. Então vem aquela parte que eu falei para vocês, que nem todos os atributos que vocês têm na classe vão ser acessados. Então, alguns vão ser só para leitura, né?
e outros nem mesmo para leitura, vai ser tudo utilizado internamente. Porém, eu não vejo muito uso nesse caso. Mas pelo menos para a parte de leitura, read only, que é apenas para leitura, ou seja, você não pode alterar os valores, é bem comum. Então, no nosso caso aqui, primeiro, nós não precisamos inicializar, porque vai ter padrão por padrão 0. Em segundo, eu não quero alterar o valor da média, ou seja, a média ela tem que ser alterada somente pelo objeto, pela classe funcionário. Então, o que eu preciso fazer? Remover o acesso a ela. Como é que eu removo o acesso? Eu venho aqui embaixo, onde eu tenho média, e eu removo set média. Pronto. Agora, removendo o set média, nós não podemos mais alterar. E a média ela só vai ser calculada no momento de realizar a impressão. Então, todas as vezes que realizarmos a impressão, nós vamos ter uma média. Se nós não realizarmos a impressão, a média vai ser 0. Tá? Mas isso é uma lógica de negócio que você deveria pensar em um outro momento. Agora, o objetivo do nosso projeto é mostrar que a gente tem uma forma de você bloquear o acesso à escrita e deixar somente a leitura através da remoção do set, ou seja, que é o que vai dar o valor para aquele atributo, e deixar somente o get, que é o que retorna o que nós temos em memória. Então, como você pode ver, nós temos aqui o return média, não tem o dis, foi gerado automaticamente, mas o salário, por exemplo, todos os sets eles têm o dis, mas o return não tem. Então, eles têm o dis por quê? Porque você tem exatamente o mesmo nome vindo aqui como argumento, né? Todos os parâmetros eles têm exatamente o mesmo nome atributo. Como eu falei para vocês, é um padrão, e o IntelliJ gerou esse padrão para a gente. Bom, então é isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.